Boa noite a todos, né? Eu sou a Vilma, ele é o Nelson, e nós somos da Fraternidade Espírita Caminho da Luz, e além das tarefas que nós executamos lá, nós fazemos esse trabalho do Evangelho cantado, Evangelho, música e poesia, que é o Evangelho falado, cantado e declamado. É isso aí. Ela, como é a porta-voz do casal, né? Então ela já falou o que a gente faz, tá bom? E é um trabalho muito prazeroso, né? A gente quer procurar levar a doutrina através da arte. Isso nós gostamos muito de fazer, tá bom? É isso aí. Muito bom estar com vocês. Hoje mesmo eu estava vendo foto de Palmas, né? Que há uns 2, 3 anos atrás, nosso filho morava em Palmas. Nós fomos até lá, então foi uma viagem inesquecível. Gostamos muito de estarmos no Tocantins, viu? E agora falando com vocês, né? Vem tudo à memória, assim, né? Legal. Podemos começar então? Nós vamos iniciar, então, com a prece. Bom, para as pessoas que estão nos ouvindo aí não sabem, o violão, não sei porquê, mas não está saindo aí o som para vocês, tá bom? Mas nós vamos tocar normalmente aqui. Felizmente vocês estão ouvindo as vozes, né? Então vocês não vão ouvir, tá? Mas o violão, as vozes vão estar de acordo com o violão, que está no ritmo, tá bom? Então, vai começar a prece. Oh, nossa doutrina. Para Seu Nelson, seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, ouve a oração. Joga de luz no meu coração. Tudo bem aí, gente? Vocês ouviram? As vozes sim, violão não. Então, Mas ouviram as nossas vozes? infelizmente falhou muito. Falhou Eu penso que quando bastante. vocês tocam o violão, falha o microfone. Então, Alguma velhinha, coisa está dando interferência do você som está com o encarregado violão. de fazer a palestra dessa noite. se não quer falar. Tomar aqui, então. Ô, Né, Oi? então você tem tantos causos interessantes para nos contar, né? As suas histórias. Que tal hoje você ser um contador de histórias? Eu posso finalizar com o poema da gratidão, tá? Certo? E que ocupa uns 3 minutos por aí, né? Puxa Sim. vida, deixa eu ver o que Você pode contar a sua história, quando você conversava com o Chico. Você tem muita história para contar, meu amigo. Tá, já que é para contar história, então tá bom. Nós não vamos contar história, nós vamos contar fatos. Não, Isso, eu e o Nelson, exatamente. nós nos conhecemos na caravana da Fraternidade Gés Gonçalves. Era o trabalho que nós realizávamos para ajudar, né, para divulgar a hanseníase e quebrar o preconceito da hanseníase.
Mas nós não vamos falar de rancenismo, nós vamos contar alguns fatos que aconteceu. Como o preconceito era muito grande, né? Crianças, filhos de rancenianos não podiam estudar nas escolas, e as crianças eram totalmente abandonadas, não tinha carinho, não tinha nada. Então, eu vou contar um fato para vocês, que todos os anos, na época do Natal, último domingo que antecedia o Natal, nós íamos para Passos, São Sebastião do Paraíso e Minas. e outras cidadezinhas ali na redondeza. De Minas. De Minas. Mas esse fato aconteceu lá em Passos. E lá em Passos, eles moravam fora da cidade, não podiam andar na cidade, não podiam andar nas calçadas da cidade. E as crianças não frequentavam escolas, né? Então, qual era o nosso trabalho, a nossa atividade? Levar o evangelho, né, nas casas e também fazer o Natal das famílias, das crianças. Mas houve um episódio em que o Papai Noel ele saía na rua para dar presente para as crianças, ficava em determinado ponto. E todas as crianças foram para lá, mas veio um grupinho de crianças, 3 crianças, de 7, 6 e 3 aninhos, acompanhando a gente. Aí o São Antônio disse, mas vocês não estão lá no Papai Noel para ganhar presente? Vocês não foram lá para ganhar presente? Não, não, nós não queremos presente, não. Nós queremos que vocês vão até a nossa casa, né, rezar para Deus ajudar o meu pai a voltar para casa, para minha mãe ficar conosco. E a mãe tinha ido trabalhar e aquelas 3 crianças ficavam sozinhas. E quando nós chegamos naquela casa, nós vimos com música, a mocidade ia cantando, cada grupo ia para um lugar, né? E quando nós entramos na casa, gente, por isso que, às vezes, eu falo para muitas pessoas, como eu sou uma pessoa feliz, como eu sou grata a Deus pela vida que nós temos, pelo alimento, porque quando nós entramos naquela casa, tinha um fogão muito sujo, umas latinhas sabe essas latas na época usava cera, aquelas latas de cera lavada, né, para utilizar como panela, vazias, sujas. E o ladrão tinha roubado o botijão de gás deles. Então, aquelas crianças ali, nossa, foi muito emocionante. E nós fizemos uma prece, demos o passe nas crianças que elas pediram para fazer o passe para ajudar, fazer a prece para ajudar o pai delas a voltarem para casa. Enquanto nós estávamos fazendo a prece, enquanto nós estávamos cantando, gente, nós sentimos assim uma chuva de fluidos benéficos caindo naquele ambiente em forma de pétalas de rosas. Foi muito, muito emocionante. Pessoal, todo mundo saiu dali chorando. Porque as crianças, elas não queriam presente, elas queriam a presença da mãe e do pai. E também, um outro fato que aconteceu antes da gente ir na casa delas. O seu Antônio abraçou as 3 crianças. Ele abraçou as 3 crianças e brincou com elas, né? O seu Antônio Ariza, na época, era o presidente da caravana, né? Então, ele abraçou aquelas 3 crianças. De repente, uma se soltou dele, veio correndo chamar as outras pessoas. Olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aquele povo ali, aquele pessoal ali, abraça a gente. Vamos lá receber o abraço deles. Gente, é de cortar o coração. E é muito emocionante. Então, esse é um dos fatos que acontecia neste trabalho com os sansenianos. Agora eu passo a palavra para o Nelson. Pode contar mais um. Então, tem um outro fato também, que quando nós fomos para Santo Ângelo, porque assim, nosso trabalho
A gente tinha atividade todos os domingos. Então, no primeiro domingo, nós íamos no Padre Bento. No segundo domingo, nós íamos para Pirapitingui. No terceiro domingo, nós tirávamos para viajar pelas cidades no Brasil. Era no terceiro fim de semana, tirávamos para viajar, para divulgar, falar da rancerias e mostrar que a doença realmente não era contagiosa. Tinha vários fatores. Aí, a primeira vez que nós fomos para o Hospital Padre Bento, em Mogi das... A primeira vez que nós fomos para Mogi das Cruzes, no Hospital Padre Bento, nós entramos num quarto de velhinhas, né? E tinha uma senhora deitada, eu fui encostar naquela senhora. Ela ficou revoltada, me xingou, falou um monte de palavrão. Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estaria aqui jogada, sem parente, sem visita, sem nada, sentindo dor. Ninguém pode me encostar, porque eu sinto muitas dores. Mas eu fiquei condoída de ver aquela senhora naquela situação. Queria fazer alguma coisa por ela, né? Aí eu saí, chamei o seu Venâncio, que na época era o presidente da caravana, o idealizador desse trabalho, né? Falei, seu Venâncio, tem uma senhora ali, ela está sofrendo tanto, ela sente tantas dores, ela está nervosa, revoltada. Aí o seu Venâncio, vamos lá fazer uma prece para ela. Aí nós fomos. Eu, o seu Venâncio e um outro rapaz. Quando nós começamos a rezar para ela, pedindo melhora, para que ela melhorasse, ela olhou bem para nós e falou assim, vocês estão rezando por mim? Ai, Deus existe. Eu acabei de xingar Deus, acabei de xingar vocês e vocês estão aqui rezando por mim. Eu não mereço tanta bondade. Pegou a minha mão e levou no rosto dela para que a minha mão acariciasse. Então, pessoal, percebam que aonde existe o trabalho no bem, aonde existe pessoas distribuindo presentes de Natal para todas as crianças, com certeza, Deus está presente, Jesus está presente, Maria de Nazaré está presente, e os mentores encarregados do trabalho estão presentes. Agora sim, agora eu passo para o Nelson e para a Vera, tá? Chega. Ô, Vera, até um trovão concordou, você viu? O trovão, né? Entendeu? Ô, Vera. Aqui também trovejou. É que nós moramos perto, né? Já não é tão perto de Tocantins, né? Tocantins já não é tão perto, né? Estão ouvindo bem ou não? Estão ouvindo bem? Então, Estamos. vamos colocar aqui, houve uma coincidência, entre aspas, né, entre a minha entrada no Caminho da Luz e conhecer a Vilma, que a caravana foi em 83. Esses dois fatos, né, importantes. Conhecer o Caminho da Luz. Na verdade, eu conheci o Caminho da Luz um pouco antes de 83, né, mas foi fundado aqui em 83, onde nós estamos atualmente, né, Vera? E foi também quando eu conheci a Vilma, exatamente nesse trabalho dos ancenianos, né? Nós agradecemos muito a esse trabalho, porque foi lá que nós aprendemos muitas dessas músicas, né? Foi durante esse tempo em que eu estava lá, eu comecei a sentir vontade de tocar violão, né? De começar a aprender, porque tinha pessoas que acompanhavam a gente, só que nós sabíamos que uma hora ou outra essas pessoas iriam embora. E se elas fossem embora e eu não tocasse violão, nem ela, quem iria nos acompanhar, né? Então foi aí que eu falei com um amigo meu, né? O Olair, compõe músicas, inclusive eu canto algumas músicas dele. Ele começou a me dar aula, isso faz tempo. Eu tenho 66, devia ter 35, 36 anos, eu acho. Ele falou, não, vou te dar umas aulas. Ele já me conhecia, né? Eu cantava a música dele na época, ele era um excelente violonista, né? E aí, foi aí que... O Marcelo era bebê. Marcelo, né? Que hoje tem 35 anos, era bebê. Então foi isso aí, a gente foi a luta, né? Porque se a gente falasse, não, aprender a tocar violão é muito, muito, muito chato, muito difícil. Então, nós não estaríamos fazendo esse trabalho hoje. Nós estaríamos fazendo outro trabalho, né? Então, o plano espiritual sempre tem um plano B, um plano C, né? Quando nós temos boa vontade.
Mas essa de aprender a tocar violão, nossa, fez uma grande diferença em nossos vídeos, né? Eu não sou exímio violonista, mas graças a Deus, o que eu sei dá para o gasto, para a gente sair por aí fazendo apresentações, né? Então, nossa, foi uma decisão que eu tomei, que até hoje eu me aplaudo a mim mesmo, certo? Dizendo, ó, você fez o certo. Porque se você não fizesse isso, vocês estariam dependentes de pessoas e aguentar o ritmo da gente. Às vezes a gente faz quatro apresentações seguidas, né? Quem é que aguentaria seguir com a gente, né? Realmente ficaria difícil para outras pessoas nos acompanharem. Mas graças a Deus, como eu toco, né, e fiz arranjo para todas essas músicas que a gente sabe, então a gente vai por aí sem depender das pessoas, né? E de alguém tocar para a gente, de alguém para dirigir para a gente, né? Que eu também dirijo, graças a Deus, mas aprendi isso com 40 anos de idade também, né? Então foi meio já uma certa idade. Então, nós temos que tentar fazer o que nós temos condições da melhor maneira possível para que o plano espiritual nos utilize, né? Porque senão eles vão nos utilizar para isso, para aquilo, mas a gente não tem nada dentro da gente para eles pegarem, né? Certo? Utilizarem para, né? Para tornarem um trabalho possível. E graças a Deus, quando vieram essas oportunidades, a gente abraçou e estamos aí fazendo o nosso trabalho, né? Esperamos que estejamos agradando aos amigos espirituais, né? Que estão sempre com a gente. E é claro, né? A gente sempre quer agradar a Jesus, na verdade, agradando a Jesus através do nosso próximo, né? Ele falou que quando nós fizéssemos bem a esses pequeninos, aí eles estaríamos fazendo. Estou dizendo que as pessoas que nos ouvem são os pequeninos, né? Mas são pessoas que ouvem e poderão gostar ou não do trabalho, né? Mas graças a Deus, pelo feedback que nós temos, eu acredito que as pessoas gostam desse trabalho. Então, vamos seguir em frente, né? Então, posso contar para vocês, já que vocês são do Centro Espírita Bezerra de Menezes, posso contar dois contatos que eu tive com o Dr. Bezerra? Já que vai ser esse trabalho de improviso, né? Então, assim, uma vez, né, deve fazer uns 30 anos, eu estava aqui nessa sala e veio uma amiga nossa chamada Vilma. Ela morava em São Paulo, depois foi lá para, não sei se Pará, foi para longe, tá? E aí ela veio até aqui. A Vilma não estava em São Paulo, ela estava em Uberaba com o Marcelo é comigo, né, Vilma? Então, eu lembro que eu estava aqui conversando com essa moça, ela veio visitar a gente, nós dois, né? Nós três, aliás, mas a Vilma não estava aqui, ela e o Marcelo. Então eu estava conversando com ela, então de repente o doutor Bezerra, que tem um quadro dele bem aqui, ó, pertinho, tá? Eu ia fazer uma cirurgia. Aí sim, ela tinha um problema, alguma coisa no corpo dela, que ela não, no coração. Que as pessoas os médicos não localizavam direito, sabe? Então ela queria fazer uma cirurgia, mas tinha uma complicação lá que não achavam direito, tá? Ok, e de repente ela apareceu e fala assim, diz para nossa irmã que nós vamos estar na cirurgia. Falou bem assim para mim. Falei, meu pai do céu, doutor Bezerra, dá vontade de se jogar no chão de joelho, né? Não é verdade? Falei, nossa, fiquei assim, né? Meu Deus. A gente gosta muito dele desde criancinha, né? Que eu morava no orfanato lá em Paranavaí, norte do Paraná. A diretoria era espírita e a gente ia no Centro Espírita Bezerra de Menezes, tá? Com 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos de idade, né? Então a gente cresceu ouvindo o nome do doutor Bezerra. Mas eu não era espírita, me tornei espírita mesmo em Curitiba, com 21 anos de idade, logo que saí do exército, tá? E aí eu comecei a estudar, né? Inclusive sobre o doutor Bezerra. Então, e aí ele falou para mim assim, disse para nossa irmã que nós vamos estar na cirurgia. Aí eu falei para ela... Ela tinha um problema no coração, ela ia colocar uma ponte de safena. Aí quando eu no dia seguinte, não precisou. Isso, um pouquinho só. Ela falou que não achava direito alguma coisa, algum problema de saúde que ela tinha, tá? E ele falou isso para ela. Então ela foi, no outro dia ela voltou, outro dia, 2, 3 dias depois, ela voltou e falou, Nelson, localizaram sim, e agora sim vou fazer a cirurgia e tal, localizaram o problema que ela tinha, estava meio complicado lá, não lembro exatamente o que, isso faz mais de 30 anos, então a medicina não estava avançada como está agora, né? Então, aí eu falei, ô, doutor Bezerra, muito obrigado, e agradeci, ela também agradeceu muito, né, certo? E uma outra vez, nós estávamos no Caminho da Luz, viu, Vera? Lauris estava fazendo uma peça, ele, o pessoal do nosso grupo, ele estava vestido de doutor Bezerra, de barba, inclusive, né, e fazendo o papel do doutor Bezerra. E eu estava sentado lá no lado, quem está na tribuna, Vera, estava do lado direito, assim, naquela turma do lado direito, tem duas filas, né, lado esquerdo e lado direito, estava do lado direito. Estava sentado ali ouvindo. De repente, o doutor Bezerra aparece com algumas entidades luminosas junto com ele e fala assim, porque eles estavam fazendo essa peça em homenagem a ele, né? Então ele me disse assim, vim aqui receber a imerecida homenagem a mim feita. Bom,
Eu só não caí porque eu estava sentado, né? Porque, de novo, o doutor Bezerra, eu falei, meu pai, né? Então, eu fiquei assim, maravilhado, não é verdade? Aí eu contei pro Lauro isso depois, né? Que fez o papel do doutor Bezerra, ele chorou, sabe? Ele ficou muito emocionado, sabe? E eu achei muito interessante isso. Então, dois contatos que eu tive com o doutor Bezerra. Tive um outro contato também, na verdade, eu não ouvi, mas senti ele muito presente, senti ele me acalmando. Porque nós saímos por aí a cantar, né? Nós fomos cantar um dia em Guarulhos, e depois que nós terminamos a palestra, uma das pessoas que estava na plateia, uma jovem, me chamou e falou: Olha, eu estou me formando, né, em medicina lá na Unisa, em Santa Amaro, bairro de São Paulo, né? E ela falou assim: eu já arrumamos um padre, um pastor, um sheik muçulmano, e falta um espírita para representar o espiritismo lá e lá no culto ecumênico, dá uma bênção para os alunos, para os formandos, né? E ela falou assim: gostaria de te convidar. Eu falei: mas aqui na casa você não tem oradores e tal. A princípio, eu quis me esquivar, sabe? Falou: mas eu gostei e tal, do jeito que o senhor falou e tal, tal, tal. Eu falei: quer saber? Não vou negar fogo. Essa doutrina nunca negou nada para mim, né? Aí eu aceitei o convite. Foi difícil aceitar, mas aceitei. Eu lembro que nós fomos lá, né, em Santa Amaro, botei um paletó e gravata e tal, fui tentar representar da melhor maneira possível a nossa querida doutrina, né? E eu não, dessa vez eu não vi o doutor Bezerra, mas eu senti ele me dando uma calma tão grande, sabe? Então eu pude falar, falei alguma coisa dele lá, aquela coisa do anel, lembra? Né? Ele doou o anel para uma pessoa que não tinha como comprar remédio, lembra quando ele estava encarnado, né? E então contei esse fato e no final da minha preleção eu declamei o poema mais ou menos do Chico Xavier. Então foram três situações assim que eu tive um contato bem de perto com o doutor Bezerra e eu não esqueço nunca mais. Eu lembro palavra por palavra. Então foi isso. Eu agradeço muito a Deus por isso. É isso, pessoal. Agora, uma curiosidade, né? Eu já participava desse trabalho com os sansenianos há algum tempo. E adorava esse trabalho. Nossa, que trabalho maravilhoso, abençoado. Chegou o Nelson, né? E ele foi no ônibus com a gente para ir para Pirapitinga visitar os sansenianos naquele dia, naquele domingo. Né? Dezembro. É um domingo de dezembro. E uma senhora chegou para mim, uma amiga nossa, falou: Vilminha, porque o seu Venâncio sempre pedia para que eu recepcionasse os jovens que chegassem, né? Que chegavam na caravana, no grupo. E ela falou: Vilminha, tem um jovem ali que está vindo na caravana pela primeira vez. Você cuida dele para mim? Estou cuidando até hoje. Mas o importante não é isso. É que ele estava sentado, né? Eu fui lá sentado do lado dele para recepcionar tudo. E o que aconteceu? Ele declamou uma poesia para mim e eu cantei uma música para ele. E estamos cantando junto até hoje. E o nosso filho tem 35 anos. Tá bom? Aí, agora, o mais interessante é uma música do Padre Zezinho que fala, né? A decisão é tua. E eu vivia cantando o refrão para ele, quando a gente estava namorando. A decisão é tua. Pronto, agora é só vocês fazerem o encerramento, não, viu, gente? Mas é para falar mais? Até 9 horas. Né, sabe que eu estava lembrando? Okay. Já que você falou que você ia declamar um poema, aquele poema da Alta de Souza e a história de quando vocês estavam fazendo evangelho, que aí te veio a inspiração, lembra? Sim. Então, conte-nos, e se você puder, diga o poema. Aquele poema da pessoa que eu recebi? Isso. Que, na verdade, assim, houve uma fase na minha vida, foi essa fase que o Chico veio conversar comigo em desdobramento. Ele veio conversar comigo em desdobramento em 1981, tá? Eu lembro muito bem, eu tenho escrito até, tá? Um fato desse, meu Deus, né? Então, eu sempre ia ao Chico, mas nunca conversei com ele assim, sabe? Né? Então, mas um dia eu estava no trabalho de materialização, antes do poema, tá? Do soneto, da Alta de Souza. Eu estava no trabalho de materialização, onde eu fazia parte lá do grupo, né? E a entidade materializada lá, fazendo cura e tal. Ela chamava a doutora Mirtz.
calhou, coincidentemente, né, entre aspas, ela trabalhou também muito em favor dos ancenianos. Olha só, hein? Eu conheci a Vilma 2 anos depois, hein? Olha que coisa, né? Tudo tá ligado, né? Então, eu lembro que eu estava lá, e essa época eu recebia muitos poemas. Eu entrava no hospital, via um poeta declamar para mim, do espírito, né? Então tem um maço assim, amarelado pelo tempo, tá tudo ali guardado, né? E as pessoas que trabalhavam comigo, conviviam comigo, recebiam coisas, tá? Tanto é que hoje em dia, tanto tempo depois, né? Volta e meia alguém fala, ah, Nelson, você mandou isso para mim há 30 anos atrás, há 35, eu nem lembro mais. Então, mas aí eu estava nesse trabalho e tal lá, espírito materializado, a gente lá, a gente segurava na mão do outro e ficava cantando. A entidade pedia, a entidade, né? Estava materializado, né? Aí eu estava sentado assim e tal, e essa época, eu recebi os poemas e tal, né? De repente, o Chico, ele apareceu dessa seguinte forma, como se fosse um helicóptero pousando, incrível, ele fez assim, ó, com a perna, até arcou a perna, você ouviu muito bem, né? Ele espírito, vamos dizer assim. Ele estava encarnado, que era 81, desencarnou em 2002, né? Então, aí, olhou para todo mundo, como se estivesse abençoando todo mundo, e olhou para o meu lado, e foi na minha direção, e eu saí do corpo, eu desdobrei. Aí a gente se abraçou, eu fiquei muito emocionado, né? Falei, Chico, que prazer, que honra vê-lo aqui, né? Aí ele deu um sorriso e tal, a gente conversou um pouco, e ele falou, eu percebo que você está muito preocupado. Olha a mediunidade do Chico Xavier, pessoal. Olha que ser humano extraordinário, fora do comum. Você não tinha conversado com ele. Ele sabia que em São Paulo tinha um médium, no caso meu, né? Eu acho que ele fez isso com muita gente ao longo da sua vida, né? Mas comigo foi a primeira e única vez aquela, tá? Então ele veio e falou para mim assim, então, eu sei que você está meio preocupado, né? De fato, os poetas que dizem os poemas para você e tal, tal, isso está te preocupando um pouco. Eu falei, tá mesmo, porque isso é, eu sempre senti que era para você, para Divaldo, para Jorge Rizini, não para mim. Aí ele deu um sorriso, assim como dizer assim, tudo tem uma razão de ser, né? Ele falou, aí ele me deu uns conselhos, me falou umas coisas interessantes. Eu até perguntei para ele se ele ia desencarnar logo, falava muito que ele ia desencarnar, né? Ele falou, olha, isso aí fica por conta de Deus. Falou bem assim, né? Falou, olha, você pode me liberar, vai me ver fisicamente, que eu acho que vai te fazer bem. Ele falou bem assim para mim, tá? E aí, ele se despediu, deu um abraço e foi embora, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não falei para ninguém, sabe? Né? Aí, dias depois, eu consegui uma licença no meu trabalho, que eu tinha muitos dias de férias, e fui até Uberaba. Aí eu cheguei lá, assim, na janelinha, né? Era onde eu tive o seu digníssimo esposo, o Romualdo, nosso amigão, partiu também, né? Então, estive lá acho que um tempo depois, fui com o Romualdo lá, né? O esposo da Vera, tá? Nosso amigão. Então, e cheguei lá no grupo, na janelinha do grupo Espírito da Prece, onde eu segui as psicografias, ele estava olhando assim, eu olhei para ele, olhei para aquele ambiente, lá cheio de gente e tal, e eu pensei, poxa, o mundo veio falar com o Chico Xavier, como é que eu vou falar com ele? Né? E fiquei assim, até meio que aceitando já, que eu provavelmente não ia poder falar. Né? E aí eu estava assim, meio que olhar perdido no espaço, pensando na vida, e eu vi assim, alguma coisa se mexer, eu arregalei os olhos assim, do lado do Chico Xavier, exatamente sentado do lado dele, Samuel Angarita, que era o meu professor na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí ele me viu, né? Ele fez assim para mim, ó. Vamos dizer assim, fala com o Chico, eu fiz assim com a mão. Pronto, soprou no ouvido do Chico, pronto. Né? Aí o Chico me chamou, ele leu um dos poemas que eu recebi, um espírito que se materializava lá no centro, um menino, tá? Ele é sempre vestido de marinheiro, porque ele desencarnou no mar. Ele tinha vestido sempre, né? Aí o Chico me falou umas coisas, fez uma referência sobre o poema, e falou para mim procurar, para eu procurar o Roberto Barreto da LAC, da Livraria Espírita Allan Kardec, tá? Aqui de São Paulo, para levar um trabalho lá, para ele fazer uma revisão, de repente editar um trabalho. Foi bem assim, tá? Então eu consegui ir lá e falei com o Chico. Só que é o seguinte, na hora que eu saí do Chico, maravilhado, né? Flutuando, o meu mentor parelhou comigo. Meu mentor nunca aparece para mim, nunca ouvi assim, sabe? Engraçado, é voz. Ele fala na voz, mas ele é ali, ó, tá? Chama atenção mesmo, dá uns puxões de orelha de vez em quando, mas me fortalece muito também. Então ele falou para mim assim, então, você recebeu o aval de um ser, seria um Papa Espírita, tamanha autoridade que ele tem. Só que é o seguinte, esse trabalho da poesia é nosso, vai se evangelizando, vai procurando se melhorar. Quando chegar a hora, nós vamos te falar sobre lançar ou não o trabalho. Falou bem assim para mim. Até hoje eu não lancei, tá? Já mandei para muitas pessoas esses poemas, você viu até para político, sabe? Político aí que eu conheci, né? Ele pediu para colocar atrás do santinho dele lá um dos poemas que eu recebi, chamado Quadras de um Nascituro, tá? Uma amiga minha que estava grávida,
Então, assim, nunca foi editado no livro, mas tá aí os poemas amarelados pelo tempo. Eu falei para mim, assim, um dia desencarnar, se não está nada, você entrega para alguém aí. E é isso, tá? E o que eu ia falar mais? Ah, tá, da Alta de Souza. Da Alta de Souza. Nessa época, da Alta de Souza, assim, morava lá na rua 13 de Maio, no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, e era essa época fértil em poesia, tá? Eu lembro que eu fazia parte da campanha Alta de Souza, eu fazia 5 anos que eu não dormia direito, exatamente por causa da mediunidade e tal, né? Mas continuando trabalhando, né? Trabalhava na campanha Alta de Souza e tal. Tá. E aquele domingo, eu levantei, porque acordado eu já estava, eu não conseguia dormir direito. Aí eu lembro que eu abri a janela do quarto, era cedo, era antes das 7, eu acho, tá? Eu lembro que eu abri a janela do quarto e entrou os raios do sol. Mas junto com os raios do sol, veio uma luminosidade tão forte, que ele disse assim, coloca o papel na máquina, que era a máquina naquele tempo, né? Eu tinha uma máquina lá perto de casa, né? E aí eu falei, tudo bem. Aí coloquei o papel na máquina e me veio um poema chamado Dois Sóis, da nossa querida Alta de Souza. Tá? Eu vou até dizer ele, tá? Diz assim, após a noite longa, densa e fria, o astro-rei na vida vem brilhar, vertendo sobre nós sua harmonia, doando-nos sua luz sem reclamar. É sempre seu desejo que a agonia, esse algoz que não quer nos deixar, de pronto vai embora, e que a alegria em nosso interior volte a reinar. Ó amigo, és o reflexo de Deus, que brilha sobre os crentes e ateus, vencendo a treva espessa com a luz. E nós, felizes e iluminados, podemos caminhar mais animados em busca do outro sol, que é Jesus. Esse. Vocês estão aí ainda? Então é isso, pessoal. Estão ouvindo? Vera? Vera? Estamos ouvindo sim, né? Que Maravilha. bom. Encerrou com chave de ouro. Bom, então fica assim, tá? Você, Acho que acabou você preenchendo o encerrou tempo, né? com raios dourados. Que bom. Muito obrigado, viu? Obrigado por tudo. Nos desculpe aí que não deu certo a gente fazer do jeito que a gente gostaria, né? Como sempre fazemos, mas fizemos de alguma forma, não é verdade? Então, muito obrigado pela oportunidade. O nosso boa noite para João, todos, né? Um minutinho, Jesus. Vilminha. João, você levantou a mão, querido? Isso. Aqui, aproveitando a oportunidade, Nelson Vilma, vocês poderiam falar sobre a viagem que vocês realizam, né, para Uberaba, Araxá, Sacramento, divulgar um pouquinho, falar Então, um nós pouquinho desse fazemos uma trabalho. excursão para Uberaba. Tudo bem, João? Já pode falar? Sim, sim. Nós realizamos um trabalho de excursão para Uberaba. Uberaba, Araxá e Sacramento. Né? E é um trabalho muito gratificante e todas as pessoas que vão, voltam renovadas. Aí nós assistimos o trabalho de psicografia lá do Carlos Bacelli, vamos até o Museu do Chico, lá na Casa do Chico, e vamos até Araxá, Casa do Caminho, lá do Tadeu, o Hospital Casa do Caminho. E no domingo nós vamos a Sacramento. Só que nós fizemos 2 viagens agora, uma em setembro e outra em outubro. E nós marcamos uma para fevereiro. Só que a de fevereiro não deu certo por causa da pandemia, o crescimento da pandemia. Inclusive, eu e o Nelson pegamos Covid 2 vezes. Estava melhorando de um, pegamos outra. E ninguém quer ir por causa da Covid. Então, nós cancelamos. E pretendemos agendar outra o ano que vem, dependendo da pandemia, da diminuição da Covid. Né? Então, vamos ver, vamos aguardar. Mas é um trabalho que nós gostamos muito, sabe? Todo mundo que vai lá, vai até lá, não esquece. Sabe? Uberaba, né? Lembra de Chico, não é verdade? Araxá tem um Tadeu encarnado lá, que é uma pessoa maravilhosa também. Depois a gente vai até Sacramento, Barçanufo. Então é um roteiro assim maravilhoso. Todo mundo que vai, não esquece. E nós vamos continuar com esse trabalho, né? É assim que der uma suavizada aí de novo, o pessoal pegar coragem de novo, a gente volta para lá. Tá? Fizemos 2 recentemente, uma em outubro e outra em novembro.
Não, Não. um em setembro e não. outro em outubro. Então, tá, setembro e outubro, desculpa. Mas foi em seguida, assim, ó, né? O pessoal tava com saudade. E agendamos um para fevereiro, mas aí começou a não, o pessoal começou a não procurar tanto e tal. E a gente cancelou, mas vamos retomar esse trabalho, com certeza. É um trabalho realmente muito gratificante. Para nós que fazemos, para as pessoas que vão. Graças a Deus. E nós agradecemos muito o carinho de vocês, a atenção, a oportunidade, né? Nós possamos ter uma nova oportunidade e que a internet possa funcionar para dar tempo da gente cantar. Tá bom? Aqui a internet, Boa noite a todos. a internet funcionou. O problema é esse negócio do violão aí, né? Quem sabe a Não, próxima o vez, problema foi lá. a próxima vez as coisas se resolvam, né? E a gente consegue fazer um trabalho um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Vocês merecem. As pessoas que estão nos ouvindo merecem muito, tá bom?